Boa noite! Boa noite, Lícia. Boa noite, Suelen. Boa noite, Ângela. É tão gostoso, né? A gente se vê e se falar. Não se vê, né? Mas se falar todo dia, né? É tão gostoso isso, né? A gente vai criando uma conexão. É tão gostoso isso, né? Como é que vocês estão? Como é que foi esse domingo? Gente do céu, o meu domingo hoje rendeu. Fiz um monte de coisa hoje e não terminei. Vim aqui, parei para fazer a live. Depois vou organizar tudo para a semana. Eu tava falando hoje com meu marido. Oi, Sol! Tudo bom, amor? Tava falando com meu marido hoje. Vamos esperar um pouquinho, né? Até as mulheres irem entrando. E eu tava falando algo com meu marido hoje. Sobre a gente fazer metas, né? E a gente tem um costume, eu não sei vocês, mas vou falar de mim, de fazer metas para muito tempo. E passo sim. A Sol tá com 5 horas a menos, né, Sol? A Sol tá acabando de almoçar, ó. E eu tava falando hoje com o Jean sobre metas, né? E eu não quero mais fazer metas para muito tempo. Eu quero fazer metas semanais e que eu possa alcançar. Mas antes de ser semanal, eu quero fazer ela pro dia. Eu vou celebrar cada dia que eu vencer, cada dia. Sabe o que é o meu desejo? Boa noite, Mila. Sabe o que é? Sabe, algo que eu já fiz muitas vezes e que tinha se perdido. É ter anotado tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Olha, a Sol tá dizendo que ela não quer a receita, ela quer comer o pão na mesa da minha amiga. Olha aí, olha. Tá vendo como tem filhos mais ousados aí, ó? A Sueli queria a receita. A Sol já foi mais ousada. Não, eu quero sentar na mesa. Olha, ai, gente, como Deus é lindo. Ele usa as coisinhas pequenas e ele já vai ministrando o nosso coração, né? Porque é isso, né? Tem filhos, como a gente escuta tanto que Deus, ele não tem filhos prediletos. E ele não tem mesmo filhos prediletos. Ele tem filhos chegados. Então, eu já falei isso vários atendimentos meus, mas eu vou repetir. Esses dias eu tava lá no quarto e meu filho, o mais novo, né, o Pedro, o caçula, chegou lá no quarto e começou a mexer no guarda-roupa do meu marido. E começou a mexer e tirou, e olha uma roupa, e olha outra. E eu só de olho, né? Daqui a pouco ele saiu com uma camisa do Jean. E eu falei assim, onde tu vai com a camisa do teu pai? Ele assim, eu vou usar. Eu disse assim, mas tu pediu pra ele? O Jean não tava? Mas tu pediu pra ele? Ele falou assim, não, mas é do pai, o pai deixa. Na hora, Deus falou no meu coração, ele falou, filha, tudo que é meu é de vocês e vocês podem usufruir, vocês não precisam ficar pedindo por algo que eu já tenho, que eu já dei para vocês. Então ali aquela cena do meu filho foi totalmente o Espírito Santo ministrando no meu coração, que muitas vezes a gente não vive aquilo que Deus tem porque a gente não é ousado de ir lá e pegar, é sua, sabe? Às vezes a gente tá na casa do pai, mas a gente não abre o guarda-roupa, a gente não abre a geladeira, né? Deus tá chamando filhos ousados, filhos que sabem quem são e por isso sentam na mesa dos filhos, não querem mais comer das migalhas que caem da mesa. E tudo isso a gente recebe a partir do momento que entendemos quem somos. E para entender quem a gente vai ter que viver alguns processos na nossa vida. Porque a gente vai ter que deixar algumas coisas para receber outras. Então não tenho como receber coisas novas de Deus vivendo na bagunça que eu tô hoje. Não tem como eu receber o novo de Deus, viver a minha real identidade de filha de Deus, se eu não perdoo, se eu fico naquele lugar de vítima. Já estamos começando, né, mulherada? Ei, olha só, vamos começar porque hoje tem bastante coisa. Aí, olha só, eu tava olhando o meu material dos 12 dias, porque tem coisas lá que eu não lembro mais que tá lá. A gente já fez o material, tá lá. E aí eu vi que vitimismo e ofensa
ele estava na aula 5, que seria amanhã. E hoje era uma outra aula que aí só amanhã para liberar. Mas o que aconteceu? Na hora eu falei, uau, eu não vou precisar pegar mais. Tipo, a gente foi separado 12 dias. Aí como o Senhor me pediu para continuar a aula do perdão, só que a aula do perdão ela envolve também, que eu falei ontem, sobre vitimismo e ofensa, não é verdade? E eu nem lembrava que a quinta seria sobre isso, mas Deus sabia, então ele já estava ligando tudo ontem. Então não tem como a gente falar de perdão sem falar de vitimismo e sem falar de ofensa. Então aí a gente só fez a troca, então não vai se perder nada, né? Vocês vão ter a tarefa de hoje, a gente só trocou os dias, tá bom? Só queria explicar isso para vocês. Então vamos orar pra gente iniciar. Oi, Júlia, Bruna, minha cunhada linda, Ali. Vamos orar então pra gente começar, porque a gente não podemos perder tempo. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por esse domingo. Obrigado por estarmos juntas aqui novamente. Nós estamos numa jornada, Pai, numa jornada que separamos 12 dias. Mas eu sei que esses 12 dias se transformarão num estilo de vida. É isso que eu declaro sobre cada mulher, sobre cada consciência, sobre cada coração. Que elas vão receber uma porção dobrada por estarem se comprometendo, não com a Sinara, mas em ouvir a tua palavra, em buscar conhecimento, porque o Senhor tem a verdade que nos liberta. Então que cada mulher, Pai, aqui tenha consciência de estar comprometida com a sua cura, com a sua liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A cruz foi para que sejamos livres, foi para que a gente fosse livre de todo pecado, de toda culpa, de tudo aquilo que nos paralisa, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que todas as vozes contrárias se calem agora, em nome de Jesus. Que toda distração, Pai, que tudo aquilo que tenta se levantar contra o teu conhecimento, toda resistência na mente, toda fortaleza na mente agora, Pai, em nome de Jesus, seja desconstruída. Que a tua verdade, que a tua palavra encontre um lugar, um caminho, um acesso na mente e no coração da tua filha agora, para que possa, Pai, realmente acontecer esse milagre da transformação, que é de dentro para fora. Que elas possam entender de dentro para fora. Entender quem elas são, entender quem é o Pai delas e o quanto elas são amadas. Guarda tudo que leva o nosso nome e o nosso sobrenome. E Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Esse lugar é teu. Esse momento é teu, essa live é tua. Cada filha aqui é tua e eu sou somente um instrumento. Que o Senhor continue me usando e que a tua palavra chegue ao coração, à mente, e que gere entendimento, que gere revelação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Então, vamos lá. Boa noite, Leia. Ali na Dona Ângela, a Dona Ângela ali é a Vânia. E Leia. Boa noite. Vamos lá, então. Então vamos continuar falando sobre perdão. E eu quero começar já na palavra. E eu quero trazer algo que Deus falou muito forte no meu coração. E quando eu estava lembrando de hoje, é impossível a gente falar de perdão sem a gente trazer quem é o nosso exemplo de perdão. Porque Jesus, ele não nos pede nada de que ele não tenha feito primeiro. Porque quando ele pede para que a gente perdoe, ele perdoa primeiro. Quando ele fala para que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmas, ele amou primeiro também. Então, a ponto de entregar a sua própria vida por nós, né? A gente entende que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Mas Jesus também desejou. A palavra de Deus diz que ele desejou se entregar. E eu quero ler Isaías 53. Eu quero ler só esse pedacinho aqui. Porque às vezes a gente está olhando para Jesus e está justificando a nossa falta de perdão
Porque talvez a gente não tenha o conhecimento, ou talvez a gente está esquecendo o que Jesus já passou. E é por isso que Jesus precisava vir em forma de homem. Porque senão a gente iria dizer para ele assim, tá, mas tu não sabe o que é isso. Tu não sabe o que é aquilo. E ele vai dizer, sei. Então, por isso que ele sempre vai fazer primeiro em nós, depois através de nós. Então, primeiro a cura precisa começar em nós. Então, tudo que a gente passou na nossa vida, esquece. Esquece que vai ser só algo que aconteceu na tua vida e acabou. Muito pelo contrário. Não foi a vontade de Deus que você passasse talvez nada do que você tenha passado. Só que ele é especialista em pegar o que foi ruim e transformar em testemunho. Transformar em cura na vida de outras pessoas. Então, aquilo que você está passando hoje é muito pequeno comparado ao que você vai viver depois da tua transformação. E aquilo que talvez hoje para ti é lugar de dor, de vergonha, de humilhação, vai se tornar o teu ministério. Tem frase que diz assim, que ferida fechada, ministério aberto. Isso é muito verdade. Porque nós não vamos poder ministrar, falar daquilo que ainda nos fere, daquilo que ainda nos aprisiona. Porque como é que um preso leva outro a ser liberto? Tem como, né? Um cego ajuda como um outro cego? Os dois vão cair no buraco. E é por isso. Então vamos lá, quero me atentar aqui em alguns versículos. Então, Isaías 53, se você quiser anotar, quiser acompanhar comigo, fala assim, ó. Isaías 53, 2. A parte que ele diz que ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência para que desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, que somos nós. Um homem de dores e experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Olha aqui, está dizendo assim, ó, um homem de dores. Jesus foi um homem de dores. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Olha o desprezo. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Ele não era nada. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, punido. Por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, não foi sobre mim nem sobre você. E pelas suas feridas, ele foi ferido. E não foi só ferido na alma, ele foi ferido fisicamente. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Jesus passou o mais alto nível de dor, humilhação, desprezo que uma pessoa poderia viver. E eu sou ousada em dizer
que talvez o que eu passei, talvez o que você passou, não chegue perto daquilo que ele passou. E talvez a gente olhe tudo isso e talvez a gente ache que é só uma história. Não é uma história. É uma realidade e aconteceu. Então, quando ele nos pede para perdoar, e ainda quando ele estava lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Gente, que nível de amor. É esse o nível de Jesus, gente. Você não está aprendendo sobre amor comigo. Você está aprendendo sobre amor com Jesus, que é o cara mais gabaritado para falar de amor. É o cara mais gabaritado para falar de rejeição, de humilhação, de traição. Ele foi traído por Judas com um beijinho. E às vezes nós somos traídos por aquele que nos beija. A gente tem várias frases, filmes, né? Dormindo com o inimigo. Muitas vezes nós somos traídos pelas pessoas que a gente mais amou, que a gente mais se dedicou, que a gente mais foi sincera, que a gente mais entregou o nosso coração. E Jesus também. Ele, antes de ser traído, e ele sabia. O mais lindo de tudo, gente, é que ele sabia quem era Judas. Mas ele sabia também quem ele era no Pai. Ele sabia também o propósito pelo qual ele nasceu, pelo qual ele veio para essa terra. Será que nós não estamos deixando de perdoar e viver porque não sabemos quem somos e não sabemos qual é o propósito pelo qual nós somos chamadas aqui? Porque quando nós entendemos quem somos e o nosso propósito, a gente não se apega mais a coisas pequenas, coisas passageiras. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão na eternidade. A nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é ir morar com Ele por toda a eternidade, sentar na mesa e comer com Ele todos os dias, ouvir dEle, aprender dEle com Ele, mas não mais só de sentimento, de sentir, de saber que Ele está aqui, mas face a face com Ele. Então, e nós precisamos, Ele morreu por mim e por você. Ah, mas Sinara, eu nem era nascida naquela época. Mas nós viríamos a nascer. E aquilo estava na nossa geração. Mas Ele foi lá e Ele parou tudo. Ele parou tudo. Ele reconectou a gente com o Pai, Ele curou, Ele salvou, Ele libertou, Ele fez tudo por nós. Só que hoje nós vivemos como se aquilo não tivesse nos alcançado. Como se aquilo não fosse uma verdade. E aí a gente vive no engano de achar que a nossa dor é maior do que a dor dele. E Deus hoje falou tão forte comigo que Ele falou: Sinara, toda vez que você coloca a tua dor como algo mais importante ou algo maior, se a tua dor é maior do que o perdão, você está entrando num outro lugar, num outro pecado, que é da idolatria. Você está idolatrando a tua dor. E sabe quando a gente... Sabe o que é idolatria? A gente pensa que idolatria é adorar santo, como a gente tanto escuta quem é cristão. Ah, porque adora santo. Não, gente. Idolatria muitas vezes está em adorar um filho, um marido, um trabalho, uma dor, né? Vamos falar da dor hoje, a gente tá falando de dor. Porque toda vez que eu idolatro algo ou alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando Deus do lugar dele, que é o centro da minha vida, que é o trono do meu coração, e lá eu estou colocando a minha dor. E é por isso que eu não consigo perdoar, porque a minha dor tomou um lugar que era do meu Pai.
Tá fazendo sentido para vocês isso? Tem uma outra parábola na Bíblia que tá lá em Mateus. Deixa eu abrir aqui para vocês. A Mateus 18:35. Anotem aí, Mateus 18:35. Se alguém quiser deixar aí nos comentários, Mateus 18:21-35. Eu não vou ler tudo porque vai demorar muito. Mas essa parábola, ela fala do... Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver se é 18... É 18 do 21 ao 35. Fala da parábola do servo impiedoso. Era um homem que devia... Deixa eu ver aqui, eu não quero falar sem errado. Ó, eu vou ler só o começo aqui. Eu tenho que ler o começo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Olha só, Pedro estava perguntando para Jesus. Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um servo, foi trago à presença do rei. Um servo que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se, clamou diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o Senhor daquele servo teve compaixão, presta atenção, dele, cancelou a dívida e deixou ir. Ele estava livre da dívida e ele devia muito. Mas quando aquele servo, então aquele mesmo homem que tinha acabado de receber perdão pela dívida, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, alguém que devia para ele, que lhe devia 100 denários. Gente, é como se fosse 10% da dívida dele, ou 1% do que ele devia. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu servo caiu de joelhos e implorou-lhe. Olha o que estava acontecendo. Ele tinha sido perdoado e ele estava recebendo a oportunidade de compartilhar, de ser compassivo, de ter misericórdia, assim como ele tinha recebido. Então, muitas vezes, Deus já está dando a oportunidade pra gente e a gente é igual esse servo aqui. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Gente, é muito forte isso aqui. Vai ser entregue aos seus torturadores. E sabe o que é os torturadores? Esses torturadores são demônios que vão te torturar, que vão acabar com os teus pensamentos, que vão encher o teu coração de raiz de amargura, que vai fazer você pensar e sentir raiva e mágoa e ódio o dia inteiro.
Pensa. Pensa. Nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. E quantas vezes nós estamos igual esse servo mau. Porque ele, na hora que ele precisou, ele soube se humilhar, ele soube clamar. E o Pai de amor encheu ele de misericórdia. E na hora dele colocar em prática aquilo que ele tinha recebido e aprendido, o que ele fez? Ele esqueceu rapidinho do que ele precisa, do que ele tinha acabado de receber. Então será que a gente não está sendo como esse servo mau e está deixando os torturadores vêm? O que eles vêm fazer? Ele te adoece, ele vai te definhando, ele rouba a tua paz, ele rouba a tua alegria, ele rouba o teu propósito, porque a palavra diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O que você tem deixado roubar, matar e destruir? Porque você não perdoa. Isso é muito forte, gente. E eu quero deixar esse capítulo, essa parábola para você meditar. Quero deixar Isaías 53, eu quero deixar Mateus, que é Mateus 18 do 21 ao 35. Mateus 18, do 21 ao 35. Então, nós queremos nos tornar todo dia parecidos com Jesus. Só que a gente não quer fazer o que precisa ser feito para nos tornarmos aquilo que eu falei desde a primeira live. Falar é fácil, e agora praticar? Então, primeira coisa, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus não está falando ali, não é 70 vezes 7 pessoas diferentes. Se tiver que perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa, nós teremos que perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa. Por isso que tem que ser estilo de vida. Sabe? Tem que ser um estilo de vida. É teu estilo de vida perdoar. E quanto mais agarrada a Jesus você tiver, mais estoque de perdão tu vai ter. Porque como é que você vai andar com perdão? Porque, gente, Jesus ele é o próprio perdão. Então, quanto mais eu ando com ele, caminho... não existe uma... Oh, meu Deus, me fugiu. Mas, enfim, não lembro a palavra, mas assim, que nós somos... Uma pesquisa. Que nós somos a média das 5 pessoas com quem nos relacionamos. Quem são as 5 pessoas que nós estamos nos relacionando? Porque se a gente se relacionar com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós vamos nos tornar essa média. E que média, hein? Que média, hein? A média do céu, a média do reino. E não adianta dizer que a gente perdoa e continuar lembrando. Ou então, sabe aquele perdão assim, eu perdoei, mas na primeira oportunidade joga na cara. Não perdoou. É mais fácil, é mais plausível você confessar para Deus e dizer assim, Senhor, eu não perdoei coisa nenhuma. Será que nós estamos barganhando com Deus? Porque eu sei que o perdão me abre portas, porque eu sei que o perdão é uma chave. Será que eu estou querendo barganhar? Não porque eu estou querendo realmente perdoar e ser curada, mas porque eu estou preocupado com o que eu estou perdendo lá, o que eu posso deixar, o que eu estou deixando de ganhar. Eu posso pensar nisso, claro, mas isso não pode ser a raiz do que eu estou buscando. Eu tenho que, por isso que muitas vezes eu não consigo perdoar, porque talvez a minha intenção e a minha motivação tá totalmente desalinhada. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar me tornar todos os dias parecida com Ele. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus brilhando em mim. Eu quero que as pessoas, sabe assim, até a pessoa que você vai perdoar, às vezes ela não merece e não é sobre merecer. Porque nós também não merecíamos.
Mas ela necessita, muitas vezes, que você perdoe ela. E às vezes, quando você perdoa, você está dando Jesus para ela. Você está dando, sabe o quê? Uma injeção de amor para ela. Porque se tem algo que constrange, é o amor. É o amor. E o amor cobre todas as coisas. Não tem nada maior. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13 que fala entre o amor, a fé e a esperança. Entre o amor, a fé e a esperança. Qual é o maior dos três? O amor. O amor. Porque o amor cobre todas as coisas. E nós temos um excelente mestre que nos ensina sobre amor. Nós não estamos aprendendo de qualquer jeito, não. Nós estamos aprendendo sobre amor, sobre gratidão, sobre reconciliação com aquele que fez tudo isso antes. Ele lavou os pés de Judas, mesmo sabendo o que ia acontecer. E ainda assim ele fez. Foi Judas que não entendeu. Foi Judas que não entendeu. Porque na hora de Judas, Judas não se perdoou. E olha o que Judas fez. Correu para tirar sua própria vida. Só que se Judas tivesse verdadeiramente, no tempo em que estava caminhando com Jesus, tivesse aberto o coração para receber o que Jesus estava falando, naquele momento, ele não correria de Jesus, ele correria para Jesus, porque Pedro negou 3 vezes, mas Pedro correu para ele. E para onde nós estamos correndo? Quando a gente não está conseguindo, quando a gente está precisando de ajuda, quando a gente não está conseguindo perdoar. Será que passa pela minha cabeça? Não, eu preciso perdoar, ou já está definido na tua mente, já está ali, tão enraizado, né? Aquilo está tão empedrado ali, já não perdoo. Como eu escuto várias pessoas dizendo, não vou perdoar. E isso é imperdoável. Não tem o que não seja imperdoável. Não tem. Tem se você colocar isso na tua cabeça. E sabe por que eu não consigo perdoar? O primeiro ponto é porque a minha dor é maior do que qualquer coisa. E aí eu tô me achando ainda melhor do que Jesus, né? Eu tô me achando muito melhor. E é isso que eu preciso cuidar. É isso que eu preciso buscar, esse entendimento. Peraí. Será que realmente eu não tô conseguindo porque eu não quero? Ou porque eu tô achando que eu sou melhor do que Jesus para perdoar? Eu duvido que se você fizer uma reflexão agora, junto com Isaías 53, eu duvido. Você vai olhar e você vai dizer, meu Deus, é tão pequeno o que eu tô resistindo para perdoar. Eu tenho certeza que essa reflexão vai fazer você até se sentir constrangida. Eu tenho certeza disso, porque não tem dor que não seja curada com o nosso Pai. Não tem dor que Ele não possa curar. Não tem refrigério que Ele não possa trazer. Não tem restituição que Ele não possa trazer. A palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. As coisas novas estão prontas esperando você virar essa chave, virar essa página, sabe? É literalmente isso que Deus está falando agora comigo aqui, ó. Ó, ei, vira a página e deixa Deus curar o teu coração. Porque quando você decide, você faz isso aqui. E aí Ele entra e traz a cura que você necessita. Mas antes desse reconhecer seu, antes do verdadeiro arrependimento, você não consegue sair desse lugar. Então, eu quero ler rapidinho algumas coisas aqui. A falta de perdão nos traz consequências graves. Porque ali como servo mau, ele recebeu o perdão de Deus, assim como a gente recebe, nós precisamos dar. E lá não falar, perdoa esse, se fizeram isso pra ti não perdoa. Não tem, Deus não tem uma medida e uma balança diferente. Ele é justo. Não existe perdão. Não existe dor que não tenha perdão para isso.
Pode ter certeza. É porque o teu vitimismo tá deixando você presa nessa dor. E você tá olhando para a tua dor como se ela fosse... não. Ela tomou o trono do teu coração. E esse lugar só pode ser ocupado por uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Quando Jesus for o centro da tua vida, quando Jesus estiver sentado no trono do teu coração, tu pode ter certeza que tudo vai se tornar mais fácil. Por quê? Porque os teus olhos vão estar fitos nele. E você vai fazer por amor a ele. Você vai aprender a amar o que ele ama. Você vai aprender o que é o caráter do teu pai. Quais são, sabe, as qualidades dele. E aí você vai começar a se tornar parecida com ele. Mas antes disso, não vai ter como. Então hoje eu queria que você, quando nós encerrássemos essa live, fizesse uma pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu coloquei no teu lugar? Quem está ocupando o teu lugar no meu coração? Você vai ter que fazer com coragem, com verdade, com o coração aberto para receber a resposta de Deus. Porque saber o que a gente colocou no lugar é uma coisa, é um passo. Mas não queira saber se você não estiver disposta a tirar desse lugar para que Jesus possa sentar. Então, por que eu não consigo perdoar? E eu acabei de te dar a resposta. Porque a dor é maior no teu coração do que Deus. E é por isso que você não consegue perdoar. Porque você está idolatrando a tua dor. E agora deixa eu abrir aqui, porque eu quero te dar mais alguns conselhos de uma amiga que ama a tua vida e que quer que, mais do que qualquer outra pessoa, que você seja livre, que você seja, sabe, abundante em todas as áreas da tua vida, todas. Sabe por quê? Porque eu sei que quando você se posicionar, muitas mulheres serão alcançadas. Né? A palavra de Deus diz que os campos já estão brancos, mas o que falta são trabalhadores. Já está na hora da gente se levantar e ser um instrumento na mão de Deus. Não mais uma menina imatura, não mais uma menina pirracenta, não mais uma dodóizinha. Porque se parar para analisar, a gente não precisa mais disso. Vamos crescer e amadurecer. Paulo fala, né, quando eu era criança, bebê, né, eu comia leitinho, eu tomava leitinho, mas agora Deus está chamando a gente para comer um alimento sólido. Arroz, feijão, coisa de gente grande, adulto, daquele que trabalha para o reino, que precisa se fortalecer. Aí a gente quer viver níveis, né, de intimidade, a gente quer viver níveis diferentes em Deus. Ai, eu queria isso, eu queria... Ai, tanta coisa a gente quer. Mas a gente não está disposta? Está disposta a renunciar? Porque a gente vai precisar renunciar. A gente vai precisar encerrar a parceria que nós estávamos fazendo com a dor. Eu vou ter que encerrar a parceria que eu estou fazendo com o vitimismo. Sabia que o vitimismo, ele é tão sério que ele te cega. Eu lembro que quando eu precisava perdoar o pai do meu filho, eu falo sempre dele porque eu vivi muitas experiências em relação a esse perdão. E eu lembro que eu sempre contava a história, porque assim... eu vou contar essa história pra vocês no nosso café, tá? Quando a gente se reunir no dia 13, eu conto pra vocês. Agora não dá tempo. Mas assim, eu sempre contava a parte em que eu fui abandonada grávida. Por quê? Porque eu era tão rejeitada, eu tinha tantas feridas que eu não sabia, e eu queria que as pessoas sentissem pena de mim. Eu queria que as pessoas olhassem pra mim e dissessem, nossa, como ela é forte, como ela aguentou, olha como, sabe? Porque ali eu me sentia amada, tendo a atenção das pessoas. Então eu sempre contava só a parte em que eu fui abandonada, fiquei sozinha e lá. Mas de tanto contar só a parte em que eu era a coitadinha, eu esqueci da parte que era minha responsabilidade. Mas, gente, eu não esqueci porque eu queria.
Literalmente eu esqueci. Eu esqueci mesmo, de tanto que eu repetia isso pra mim. Aquilo ali se tornou minha verdade. E aí, quando eu comecei o processo de cura, gente, uma oração que eu fiz: Pai, traga a luz daquilo que eu preciso resolver na minha vida. Essa foi a minha oração. Simples, objetiva. Só que eu quero te dizer uma coisa. Faça essa oração se você estiver disposta a se posicionar, a se mover naquilo que Deus vai te mostrar. E aí, todos os dias de manhã, quando eu abri os meus olhos, gente, de verdade, eu abria, vinha, pá, acendia assim, perdão pra essa pessoa. E foi trazendo ex-marido, ex-sogra, gente do céu, mas foi assim, ó, limpa, uma limpa. E tudo o Senhor trazia uma explicação pra mim, sabe? Ele nunca trouxe, me obrigou, não. Ele trazia uma consciência. Porque Jesus, ele não quer que a gente faça nada sem consciência. E eu tô aqui, vou estar aqui nesses 12 dias trazendo consciência para você. Para que você faça com consciência, com entendimento. E aí ele trouxe, aí chegou o dia que acendeu de manhã o pai do meu filho, né? O Oswaldo. E eu falei assim, não vou. Na hora, acendeu ele e eu falei assim, na hora já abriu o olho já. Eu falei, ele não. Eu falei assim, Senhor, tu esqueceu o que ele fez comigo? Gente do céu, na hora. A voz de Deus falou comigo assim, e você esqueceu a tua parte da responsabilidade? Meu Deus, eu juro pra vocês, naquela hora veio tudo. Toda a lembrança que estava simplesmente bloqueada. Bloqueada. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus. Na verdade, tudo começou pela minha falta de responsabilidade. Começou em mim. E aquilo ali, gente, me fez chorar muito, mas me trouxe libertação. Então ali eu entendi o que eu precisava fazer. Não estava justificando o erro dele, porque ele me abandonou, ele tinha outras oportunidades, ele teve vários meios de não me abandonar do jeito que ele fez. Não estou justificando o erro dele também. Mas eu estava olhando para o meu. Antes de ficar falando do erro do outro, eu preciso resolver o meu. Porque ninguém vai resolver o meu erro. Ninguém vai fazer o que eu preciso fazer. Então, em vez da gente ficar remoendo, reclamando, murmurando pelo erro que o outro causou, olha para você e veja o que está em você que você precisa resolver. E aí foi muito forte, foi muito libertador para mim, muito libertador. E foi literalmente aquilo que eu precisava para sair de vários lugares, não era um só. Então eu saí desse lugar de autossuficiência, da justiça própria, mas o primeiro de tudo, do vitimismo, porque o vitimismo é algo nojento. Desculpa te falar isso, mas é nojento, cheira mal. Cheira mal, sabe por quê? Porque quando uma pessoa curada, ela tá perto de pessoas vítimas, ela não tem nem vontade de ficar ali. Principalmente aquele que é vítima e que não tem nem um pouquinho de vontade de sair desse lugar. Que quando você tenta trazer um entendimento, fica ofendido com você. Isso cheira mal. Isso não sobe a Deus como um cheiro suave. Isso cheira mal. Porque Deus olha e vê alguém cheio de orgulho. E a palavra de Deus diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Ele diz graça sobre graça. Sabe por quê? Quem é o humilde? O humilde é aquele que reconhece, que não sabe, que precisa mudar, que precisa sentar para aprender. Esse é o humilde. O humilde não é aquele que fala simplesinho ou veste uma roupa simples. Humilde é
dentro, é no coração. É no coração. Então, o vitimismo. Então, o que aconteceu? Eu fui ofendida, gerou uma ofensa, entrei no lugar de vitimismo e não perdoava. Então, uma ofensa que gerou o vitimismo e me fez não perdoar. Então, para mim perdoar, eu preciso sair desse lugar de vitimismo, reconhecendo a minha ofensa. Alguém aqui assistiu A Isca de Satanás? Alguém assistiu ou alguém já assistiu? Fala aqui, responde. Vocês estão muito quietinho. Tá muito sério. Na Isca de Satanás, ele explica sobre isso, sobre a ofensa. Então, nós precisamos primeiro limpar o nosso coração de toda a ofensa. Ó, a Geisa, ela fez a mentoria Identidades Marcadas comigo, na primeira turma. A Sol já leu o livro. A Alicia também estava na primeira turma comigo. E eu vou dizer pra vocês, é libertador, tá? É loucura. Sabe assim, uma playlist, eu gosto de assistir. É uma playlist que de tempo em tempo eu volto lá. Sabe por quê? Porque eu quero tá bem ligada para não deixar a ofensa entrar. Porque a coisa mais fácil que tem é ela entrar e a gente alimentar. E aí começar a gerar uma raiz de amargura. Assistam. Ângela. Ei, Ângela, assiste essa semana. Bota todo dia um videozinho. Mas eu vou dizer, tu começa a assistir, tu quer terminar, tá? Tu quer terminar. Tu não quer deixar um dia cada um, porque são 12 ou 13, sabe? Eu deveria ter feito todo dia a gente assistir um durante esses 12 dias. Mas enfim, agora já foi. Então, meus amores, vocês estão entendendo o que é o vitimismo, o que é a ofensa? Tá dando pra entender? Então, assim, ó, vamos lá. Quero deixar 3 consequências da falta de perdão. Aprisionamento emocional é uma. A dor não cicatriza, ela só se repete em novos cenários. Isso que acontece quando você está presa emocionalmente pela falta de perdão. Relações contaminadas. Quem não perdoa reage com defesa, desconfiança e dureza, até com quem não feriu. Porque nós entramos nesse lugar de autodefesa, porque tudo nos ofende. Tu já viu aquela pessoa que não dá pra falar nada e que tudo ela se ofende? Gente, é uma coisa. E tudo ela é a coitadinha, tudo. Ai, porque... Não. O pior de tudo. Tu já viu 2 pessoas conversando? Aí ela tá assim, tô eu aqui. Nossa, né, eu passei por isso. É a outra. Mas tu não sabe o que eu passei. Elas ficam ali disputando qual é a dor maior. Vocês já viram isso, gente? Você já fez isso? Bloqueio espiritual e emocional. A mágoa ocupa o espaço onde a paz deveria habitar. Então tá vendo por que muitas vezes nós não temos a paz? Porque a mágoa tá ocupando o lugar onde a paz deveria estar. Já pensou que coisa maravilhosa você lembrar do que te aconteceu e aquilo não te causar mais dor? Porque assim, não vai te acontecer uma amnésia. Deus não vai. Ai, eu queria tanto acordar. Eu já escutei pessoas falar para me ensinar. Eu peço tanto para Deus para dormir e acordar e não lembrar mais. Eu falo, meu Deus do céu, mas eu sinto muito em te informar, Deus. E isso já aconteceu? Não. E não vai acontecer. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Mas é lembrar sem sentir mais dor. Ó, eu já vi e já fiz muito. Sangrava demais, tudo era dor. Sim. E aí a gente é uma mulher reativa, a gente se torna reativa. E aí tudo é gatilho. Porque às vezes a pessoa tá falando algo, mas parece que aquela fala dela é um dedo na ferida. Por quê? Porque quando estamos feridos, quando estamos magoados, estamos cheios de feridas abertas. Bate numa ferida aberta para ver se não dói. Dói demais. Dói demais.
Então a mágoa ocupa o espaço onde a paz deveria habitar. E agora, quais são os benefícios do perdão? Paz interior. A paz que excede todo o entendimento. A paz que guarda a tua mente e o teu coração. Aqui é uma paulada, tu já mata duas. O emocional, o coração guardado. Ei, porque mente e coração em paz. Isso aí é tesouro, é ouro. Isso é o que o dinheiro não pode comprar. Escuta o que eu tô te falando. Por isso custa tanto, porque não tem preço, tem valor. É valor. Alguém que consegue ter uma mente e um coração em paz. O coração desacelera quando a dor perde o comando. O segundo benefício do perdão: clareza nas decisões. Perdoar limpa o olhar, troca as lentes e permite escolhas maduras. Liberdade, o terceiro benefício, liberdade para viver o novo de Deus. Você é livre, meu amor, para viver o novo de Deus. O perdão encerra ciclos antigos e abre espaço para as novas promessas. Encerra ciclos. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. O nome do meu livro é Fazendo as Pazes com o Passado. Essa é a minha história, gente. Pedir perdão é libertador, Suelen. Pedir perdão, perdoar e se perdoar. É a trindade, né? Perdoar não é concordar com o que fizeram contigo. É decidir que isso não vai mais te governar. Isso é sabe, é você olhar, quando você traz consciência, você olha e fala assim, não, chega de carregar essa mala pesada, cheia de coisas que Deus não mandou eu trazer, que Deus não mandou eu colocar nessa mala. Tira, larga ela e corre pro colo do teu pai e deixa ele curar, deixa ele passar a mãozinha nessa ferida, deixa ele passar o remedinho que precisa, deixa ele assoprar. Deixa ele dar beijinho. Deixa ele te trazer a verdade que te liberta, que te cura, que te transforma. O que eu preciso fazer para perdoar, Sinara? Tá, Sinara, então tá, eu tô entendendo. E agora, o que eu preciso fazer? Orar pelo teu inimigo. Orar por essa pessoa que te traz tanta coisa ruim. E eu vou te dizer, os primeiros dias vão ser difíceis, talvez a primeira semana, o primeiro mês, mas eu vou te dizer, não tem nada que uma oração não mude. Não tem nada. A oração muda qualquer coisa. Até entender que existia, além de tudo, que eu já tinha vivido uma menina ferida que gritava por atenção, mas quando entendemos e perdoamos e também nos perdoamos e liberamos, é libertador. Exatamente. É uma menina e a Sol entrou até num tema que a primeira aula da minha mentoria é curando a nossa criança interior. As meninas que estão aqui podem dizer para vocês, foi uma das aulas mais impactantes, tá? Onde a gente faz uma ferramenta que é loucuragem. É a coisa mais linda, coisa mais linda. Então, orar pelo meu inimigo, tá lá em Mateus 5, 43 e 44. Deixa eu abrir aqui, né? Vamos para a Bíblia. Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo... Isso foi o que foi dito, tá? Mas o que Jesus está dizendo? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então, quando você sabe quem você é, você vai orar. Eu lembro que... gente, hoje talvez vai passar um pouquinho. Quem precisar sair, amém, mas eu preciso contar esse testemunho, tá?
Eu lembro que quando eu tava no meu processo de cura, lá em 2019 começou, e eu tava participando de Mulher Única, começou nesse lugar. Deixa eu ver se a Vânia tá aqui. A Vânia foi uma das primeiras. A Vânia tá aqui. A Vânia foi a minha primeira líder de Mulher Única. Ela sabe como eu cheguei. Eu cheguei quebrada, ofendida, orgulhosa, religiosa, tudo. Eu tava assim, ó, do jeitinho que o diabo gosta. Não era nem como Deus gosta, do jeitinho que o diabo gosta. E aí, eu fiz a primeira turma, né, como aluna, e recebi, meu Deus, ali começou meu processo. Foi, tô assim, ó, a Vânia. Vânia, não era isso, Vânia? Era bem isso, né? Eu lembro que era ela e a Fernanda. A Fernanda hoje, meu Deus, a Vânia e a Fernanda são minhas amigas do coração. E a Fernanda falava que ela chegou em casa um dia e falou assim pro marido dela, meu Deus, tem uma lá na minha turma que começou hoje que vai me dar trabalho. E hoje ela é minha amigona. Mas é por causa, realmente, porque eu tinha uma mente super cheia de fortalezas, resistências. Mas enfim, deixa eu ser rápida aqui. Aí eu fui convidada para ser líder em treinamento de uma segunda turma. Então a gente vai para aprender a ser líder para depois você aceitar pegar uma turma sozinho. Tô eu lá na minha turma fazendo. E aí tinha uma moça que, meu Deus, aquela moça, toda vez que eu ia falar alguma coisa, ela me cortava e falava outra. Ela sempre, sempre batia, eu achava, tá? Que ela sempre batia de frente comigo, queria sempre falar o contrário daquilo que eu tava falando. Aí um dia eu falei até com a Vânia e falei com a Fê. Eu falei assim, eu não quero mais ser, ó o vitimismo. Eu não quero mais fazer aquela aula lá, eu não quero mais estar naquela turma, porque tem uma guria lá que eu não suporto aquela guria. Olha, eu querendo deixar de fazer algo, porque tinha alguém ali que estava me incomodando. Aí ainda estava se preparando para ser líder, a bonitona. É a líder. Primeiro que um líder que não é curado não pode nem estar cuidando de ninguém, né? E aí a gente fez um amigo secreto, era um amigo de oração. Aí eu fui insistindo, não saí, mas aquilo me incomodava toda semana que eu tinha que estar lá com aquela guria. Eu comecei a gerar algo dentro de mim por ela, que eu não podia nem ver ela. Aí adivinha quem eu peguei? Na amiga de oração? Ela. Eu falei assim, não, eu não vou orar por ela. Ó a líder em treinamento. Não vou orar por ela, não gosto dela. Mas aí tá, eu lá todo dia, eu dizia assim, Senhor, eu não consigo orar por ela. Só que eu ia todo dia, eu dobrava o meu joelho e dizia, Senhor, eu não consigo orar por ela. Eu lembrava dela, me dava uma coisa, eu travava. Só que eu achei que não estava acontecendo nada. Só que só o fato de eu me inclinar e tentar, o Espírito Santo já estava trabalhando ali. E aí eu comecei, até que, acho que depois de uma semana, eu já tava chorando, orando por ela. E eu comecei a chorar, e eu comecei a orar por ela. E os meus olhos começaram a mudar, as minhas lentes começaram a trocar. E eu comecei a ter compaixão dela. E aí teve um dia que a gente foi fazer uma convivência. E a gente foi dormir fora, numa casa de praia. E aí tá todo mundo lá no ponto de encontro pra sair, e eu ia com uma outra menina de carro. De repente, ela ia sozinha no carro dela. E o Espírito Santo falou comigo assim, você vai com ela? Eu falei, ai meu Deus. Mas ali eu já não tava tão resistente, né? Porque a oração me fez chegar nesse lugar. E aí eu peguei e entrei no carro com ela, porque eu imaginei, Deus quer fazer algo, né? E a gente foi conversando daqui até a Enseada. Pensa como nós chegamos lá. O olho inchado desse tamanho, porque a história dela era muito parecida com a minha. Ela abriu o coração dela e contou coisas da intimidade dela. Eu abri meu coração e contei coisas da minha intimidade. Vocês não têm ideia do que aconteceu naquele carro. E quando chegou lá, a gente teve um momento e eu quis pedir perdão pra ela. Diante de todas as meninas que estavam ali da turma. E eu falei, Roberta, o meu nome é Sinara Roberta, o nome dela era Roberta. Falei, Roberta, aí era a revelação do amigo secreto. Não, minto, não era revelação. Eu quis pedir perdão. Eu falei, Roberta, eu quero te pedir perdão. E eu contei tudo na frente de todo mundo. Eu falei assim, eu
eu senti raiva de você. Eu não queria ficar naquela aula. Eu não queria mais ser essa líder em treinamento. E eu pedi perdão pra ela. E que eu tinha conhecido a verdadeira Roberta em 50 minutos. Eu conheci quem era a verdadeira Roberta. E ela conheceu também a Sinara. Ali a gente rasgou o nosso coração. E foi muito fácil depois orar por ela. Só que no começo não foi, gente. Eu tive que me inclinar e estar ali todos os dias. Senhor, me ajuda. É a mesma coisa, perdoa, Senhor. Primeiro você vai tomar a decisão. Pai, me ajuda, me ensina. Eu quero, mas eu não consigo. Mas eu não posso ficar nesse lugar. Eu quero, mas eu não consigo. Não, chega diante do Senhor e fala, Pai, hoje eu decido. Eu decido, porque não é sentimento. E aí, eu lembro que quando chegou no final dos 3 meses de curso, a gente era amiga já, boba. E aí, quem que eu peguei? Eu tinha pego ela. E quem que me pegou? Ela. Olha que coisa mais linda que Deus estava fazendo. Eu estava orando por ela durante 3 meses. E ela estava orando por mim durante 3 meses. Com certeza Deus usou ela para orar por mim, por coisas que eu precisava receber até em relação a ela. E eu também orei. E olha que coisa impressionante, que quando eu contei tudo isso para ela naquele retiro, ela falou assim, Sinara, eu nunca imaginei. Tudo aquilo era coisa minha, era coisa da minha cabeça. Por quê? Porque quando eu alimento uma ofensa, o diabo vem aqui, ó, acaba com tudo. Ele vem e gera uma história que tem, sabe, tem todos os personagens, ele faz você imaginar coisas que não tem nada a ver, porque ele é um mentiroso. E quando você vê, você tá assim, ó, sabe, semeando uma semente do mal dentro do teu coração. Você tá semeando uma semente do mal dentro do teu coração. Não permita, porque isso é algo que é responsabilidade tua. Permitir o que entra e o que não entra dentro do teu coração. Por isso, blinda o teu coração. Não permita que raízes do mal entram dentro do teu coração e criem raízes. Os pensamentos são como passarinhos. A gente não pode impedir deles voar. Mas eu não posso permitir que ele faça ninho na minha mente. Eu não posso permitir que pensamentos que não provêm de Deus façam ninhos, criem fortalezas na minha mente. Porque senão eu tô roubada. Então olha que coisa linda. E hoje nós somos amigas até hoje. Esses dias ela me chamou. A gente foi tomar um café juntas. E esses dias também ela me mandou. Ela disse, Sinara, eu preciso compartilhar isso contigo. Olha só, há 7 anos atrás, né, que ela precisava viver uma cura em relação à família dela, e isso se cumpriu agora. Ela falou, Sinara, e tu faz parte disso. Olha que coisa linda. Então assim, o que você tá resistindo? Por quem que você não está orando que deveria orar? Porque Deus foi muito claro, nós temos que orar pelos nossos inimigos. E antes do ataque vir, precisamos ter um estoque de perdão. Porque quando eu tenho esse estoque de perdão, a ofensa não entra. A ofensa não entra. E isso eu vou receber em Deus, tendo vida com Ele, me relacionando com Ele, aprendendo dele que é manso e humilde. É ali que eu encontro um estoque de perdão. Agora, características de quem perdoa. Ela sabe quem é. Ela cumpre princípios. Não espera nada do próximo. Você não faz para receber nada em troca. Porque quem assim faz ainda tem falta de algo. E quando nós estamos em Deus, nós não temos falta de nada. Quando você dá, sem esperar nada em troca, você já entendeu a sua identidade de filha. Você dá aquilo que está cheia. E uma filha sabe o quanto é amada pelo pai. Então, quanto mais você está cheia da presença do teu pai, quanto mais você o conhece, mais você ama o que ele ama. E Deus ama pessoas. Coisa linda, Jesus. Ó, 8:6, tô terminando, hein? Perdão é parar de sangrar
toda vez que lembra, né? A Sol colocou ali, né? Que ela sangrava o tempo todo. Perdão não é esquecer, não é minimizar a dor, não é dizer que não doeu, é só parar de sangrar. Lembra que eu falei pra vocês? Eu não vou esquecer. Às vezes eu tô pedindo pra Deus algo contra a palavra dele, tô pedindo pra uma amnésia. Ele não vai colocar doença na gente não, queridinha. O mais lindo é você olhar para aquilo, aquela cicatriz, e você olhar e dizer assim, meu Deus, aquilo que um dia me paralisou, aquilo que um dia te roubou a minha paz, tirava a minha paz, não me deixava fluir, não me deixava viver, sabe? Me adoeceu o corpo, a minha alma, a minha mente, o meu espírito se desconectou de Deus. E aí você olhar e você dizer assim, agora hoje não me domina mais. Não me domina mais. Deus já está preparando algo muito lindo para o nosso dia 13, tá? Que nós vamos falar do fruto do Espírito, mas também da armadura de Deus. Porque uma mulher posicionada, ela tem que estar preparada. Eu não posso ir para uma luta, para uma guerra despreparada, sem estar com a roupa certa, com o capacete da salvação, a espada da justiça, a espada que é a palavra, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Então nós vamos falar sobre isso, tá? Tô estudando, vou começar a estudar sobre isso. Então, perdão não absolve o erro, liberta o coração. Quem errou continuará responsável, mas quem perdoa escolhe não viver presa. O perdão é um processo. Às vezes a decisão é hoje, mas o coração acompanha aos poucos. Então, não queira você já esquecer tudo hoje, esquecer que eu digo, né, ser curada disso tudo hoje. Não, o primeiro passo é a decisão de desejar isso. Então, antes de você então pensar, se é difícil pensar em perdoar aquela pessoa, pensa assim, ó, eu quero ser livre. Então eu decido hoje largar isso. Eu decido hoje abandonar isso, esse peso, e eu não quero mais, e eu faço parceria hoje, Pai, contigo. Entende? Perdoar não é reconciliação automática. Às vezes o perdão aproxima e às vezes protege com distância. Deixa Deus trabalhar, ministrar no teu coração. Às vezes não é para agora, às vezes é para depois, sabe? Mas deixa Deus trazer isso pro teu coração, esse entendimento. Seja leve, seja paciente e desfrute do processo. Então, as características de quem vive no vitimismo. Reage mais do que escolhe. Tudo vira gatilho. A emoção vem antes da consciência. Você age sempre por emoção. Interpreta tudo de forma pessoal. Tudo é pra ti. Tudo que estão falando é contigo. Estão lá no canto falando, duas pessoas olharam pra ti, estão falando de mim. Você acha que você é o centro das atrações. Que você é a última Coca-Cola do deserto ou a última bolacha do pacote. Ai, gente, tem que rir, porque eu já fui essa. Comentários, silêncios e atitudes sempre parece ataque. Vive revisitando a dor. Meu, isso é triste. Conta a mesma história, revive o mesmo sentimento, mas não cicatriza. Justifica comportamentos pela ferida. Eu sou assim porque me machucaram. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim porque fizeram isso. Eu sou assim porque um dia me abandonaram. Eu sou um dia... Entende? Sem o vitimismo, a vítima sempre tem um culpado. Presta atenção. Se você não tem um entendimento, se você vive nesse lugar, pensa uma coisa. Você anda culpando pessoas? Essa é uma dica. Tem dificuldade de confiar e se abrir. O coração fica sempre em modo de defesa. A ofensa vira identidade e o vitimismo vira morada. A tua identidade é de filha curada, sarada, liberta, livre. Porque já sabe que é amada, escolhida, já foi justificada. Então, uma coisa, tá vendo como o que é a identidade da ofensa e o que é a identidade de filha? E identidade é uma roupa. Talvez você vestiu a roupa da ofensa. E aí você tá bem quentinha com essa roupa. E você não quer tirar.
Você não quer trocar pela tua identidade de filha. As tuas vestes reais. Deus tem vestes reais para você. Deus tem uma nova vestimenta para ti. Deus tem um novo lugar para ti. Tem novas mesas. Porque conforme você vai amadurecendo, o Senhor vai mudando todo o teu ecossistema, vai mudando as tuas mesas, vai mudando as pessoas com quem você se relaciona. Porque Deus não é comprometido com a vítima, Deus é comprometido com quem entendeu o propósito e ele vai fluir. E agora, características de quem blindou o coração. Vamos lá, quero ver quem se identifica aqui. Responde, não reage. Existe um espaço entre o que acontece e a resposta. Uma mulher madura que não faz parceria com a ofensa, muitas vezes ela vai ficar em silêncio e tá tudo bem. Você não vai responder? Não. Porque ela não vai brigar, ela não vai... Sabe por quê? Porque uma mulher que sabe quem é, ela não vai justificar. Ela não precisa justificar nada pra ninguém. Então, se você tá muito preocupado em justificar tudo e pra todos, dá uma paradinha e começa a refletir. Não personaliza tudo. Entende que nem tudo é sobre ela. Então, você entende que é aquilo que eu falei ontem. Às vezes aquela pessoa tá te ofendendo, tá gritando, tá brigando, tá isso, tá aquilo. Sabe? Olha para aquilo e diz assim, ó. Ela só tá botando pra fora quem ela é. O que tá dentro dela não é sobre mim, é sobre ela. Reconhece a dor, mas não vive dela. Entende que a ferida foi tratada, mas não a governa. Entenderam aqui? Reconhece a dor, mas não vive dela. Então vai ter momentos, como a gente aqui, acredito que tem várias mulheres aqui que foram, por muito tempo, sofreram a dor da rejeição. Então a minha maior ferida foi a rejeição. Vocês acham que hoje, assinarem alguma situação, não se sente rejeitada? Por que vocês acham que ontem, foi ontem não, né? Foi sexta, né? Por que eu deixei uma situação roubar a minha paz? Não era simplesmente a situação. É o que aquela situação tocou. Ela tocou numa área que é muro baixo pra mim. Porque foi uma situação que fez eu me sentir rejeitada. E aí eu ataquei. Só que tá tudo bem. Porque tem dias que nós estamos cansadas. Tem dia que nós vamos estar sobrecarregadas. Só que assim, eu não vou parar nessa dor. Ela reconhece a dor, mas não vive dela. Eu não parei ali. Eu poderia ter me feito de vítima, de coitadinha, ter parado e ter dito, não vou nem fazer essa live, chega pra mim. Não. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que um momento ruim não define todos os outros pelo qual eu já me posicionei. Guarda isso no teu coração e não se culpe. Assume responsabilidade emocional. Não terceiriza o próprio crescimento. Sabe o que eu fazia? Eu não vou pra academia porque meu marido não vai comigo, porque ninguém vai comigo. Eu não faço dieta porque eu tenho que fazer comida pro filho, pro marido, pra eles de um jeito, pra mim outro. Ei, para de terceirizar. Para de culpar os outros. Assume a tua responsabilidade. É você que não quer ir, é você que não dá conta, é você que não se posicionou. Aí um dia eu falei assim, sabe de uma coisa? Ficar aqui de manhã, de pirraça, não chamou a atenção de ninguém. Eu vou ter que realmente botar minha roupinha de física, como diz meu marido, já foi fazer física hoje. Botei minha roupinha de física. Não tinha um videozinho de meme que passava assim, ó. É uma mulher dançando, parada que não pode ficar. E eu falei assim, ó. Criei vergonha na cara, eu falei, para de culpar os outros e vai fazer por você o que ninguém pode fazer. E cuidar da tua emoção, do teu coração. É responsabilidade tua. Tá bom, gatinha? Escolhe limites, não muros. Isso é forte. Protege o coração sem te fechar para o amor. Lembra que eu falo? A gente blinda. Aí a gente começa a ter discernimento de quem acessa e de quem não acessa o nosso coração.
Eu quero indicar um livro para vocês, 2 livros hoje. O primeiro é O Poder Sobrenatural do Perdão, tá? Deixa eu ver se ele tá aqui, tá. Ó, o primeiro é esse aqui, ó. O Poder Sobrenatural do Perdão. Olha só já, né? Isso aqui já é muito forte, né? Esse é um livro poderoso. Quero indicar esse para vocês. Dá um print aí, quem quiser. E o outro que eu quero indicar para vocês é Especialista em Pessoas. Eu tenho ele ali também, depois eu mando para vocês a foto. Esse é do Tiago Brunet e esse aqui é do Chris Vallotton. Ele é um pastor da Bethel e o Tiago Brunet é um pastor aqui do Brasil. Esse Especialista em Pessoas, ele fala de 3 esferas de amizades e que nós precisamos entender, porque senão a gente se perde. Então, isso é muito legal. Aí, até quero, a Sol já leu, até quero trazer para vocês, em algum tema eu vou ver em qual se encaixa, trazer um pouquinho sobre as 3 esferas de amizade. Isso é muito importante. Esse livro é libertador também, tá? Para você entender sobre pessoas, porque todos nós lidamos com pessoas, entende? No nosso dia a dia. Então nós precisamos entender, para que a gente não se perca nesse processo e seja bem intencional em tudo que a gente vai fazer. Deus ama quem é intencional. Então, escolhe limites, não muro. Protege o coração, sem se fechar para o amor. O perdão virou decisão e a maturidade virou estilo de vida. Eu já digo que os 2 viram, né, estilo de vida. Então, blindar o coração não é se tornar insensível. É decidir que a dor não será mais o centro. Enquanto a dor governa... Ai, gente, olha isso. Enquanto a dor governa, o propósito espera. E aí, às vezes, você com o teu coração todo amargurado, cheio de dores, cheio de coisas para resolver, tu tá o tempo todo, ai, qual é o meu propósito? O que eu nasci pra fazer? Ou então tu tá botando a mão onde não é pra botar. Às vezes tu tá se envolvendo, as pessoas de fora, não, mas tu tá pronta, vem. Só que essa autoanálise é você que tem que fazer, não é os outros de fora. É você que tem que olhar pra você e dizer assim, não, eu não tô pronta a coisa nenhuma. Eu não vou botar a mão em coisa nenhuma que Deus não me pediu pra pôr. Não arrombe portas que Deus não abriu ainda. Meu Deus, 8h20, vamos lá. Então... ou Jesus governa a minha história, ou a dor governa o meu comportamento. Então, meus amores, eu acho que hoje eu consegui entregar tudo. Fiquei muito feliz, eu consegui trazer tudo aqui. E aí, um passo muito importante, renunciar. A nossa vida é feita de renúncia. E vai depender, e vai ter níveis de renúncias que Deus vai pedir na nossa vida. E hoje... Uma das coisas que Deus está te pedindo é perdoe, libere, deixe ir, se perdoe, peça perdão, sabe? Ei, teve perdão que eu não precisei ir lá e ir de frente com a pessoa. Talvez eu possa escandalizar o que eu vou falar aqui, mas eu vou te falar e te compartilhar o que eu vivi com Deus. Não é uma mentira. Mas teve situações que ele falou assim, filha, pega o celular e manda via WhatsApp. E eu, ai meu Deus, mas acho que isso não é de Deus. E Deus falou pra mim assim, pode fazer, sabe por quê? Porque você vai colocar todo o teu coração nessa mensagem. E talvez uma mensagem de coração vale mais do que palavras que não vão ser ditas. Porque talvez você não vai encontrar essa pessoa pessoalmente. E eu quero te ensinar algo aqui pra gente encerrar. Sinara, e quem já foi, quem não tá mais aqui? Eu ainda posso perdoar? Eu ainda posso pedir perdão? Sim, porque o perdão não é sobre quem foi, o perdão é sobre quem ficou. É você que tá presa, não é quem foi. E eu lembro que faltava algo, eu já tinha perdoado a minha mãe, depois que ela faleceu, tudo, mas tinha algo ainda que me prendia. E aí... o Senhor me ensinou a fazer essa ferramenta de perdoar quem não estava mais aqui. Então, eu vou ter um momento de explicar essa ferramenta para vocês quando a gente estiver falando, acho que é lá no 10º dia. E eu quero trazer essa ferramenta, até quando for o dia eu vou ensinar vocês a fazer. Mas você pode sim. Você pode liberar perdão, você pode pedir perdão. Amém? Amém?
Amém, meus amores? Deu para entender? Vocês conseguiram entender? Ficou claro? Como é que tá? Vocês estão fazendo os rotineiros, as tarefinhas? Como é que tá? Fala um pouquinho aí pra gente encerrar então, meus amores. Ai, vocês estão muito quietos hoje. Não vou falar mais com vocês. Amém, então, meus amores? Amém. Eu acho que hoje foi... Acho que hoje deu pra fluir, trazer as passagens bíblicas para que vocês possam acompanhar, orar, conseguir falar do testemunho. Eu acho que hoje foi muito. Ai, que bom, Suelen, que bom que tá fazendo. Ah, só, ó. Ai, eu gosto tanto dessas alunas aplicadas. Quero dizer para vocês que façam metas alcançáveis. Faz meta para daqui meses, faz meta para essa semana. Eu fiz uma meta para essa semana. Eu quero ir para academia fazer cardio todos os dias. Eu preciso fazer cardio. Eu preciso queimar mais. E eu tava fugindo disso. Mas agora eu me comprometi. Hoje eu acordei mais tarde, porque geralmente domingo a gente acorda tarde. Mas isso, deixa eu falar para vocês o que Jesus falou para mim. Tá? Fresquinho de hoje. Agora é para encerrar. Eu tava acordei mais tarde, e aí eu falei assim, a academia hoje fecha 1h, nem vai dar tempo, eu tenho que levantar, tenho que fazer umas coisas, é o dia que eu organizo a semana. Mas eu falei, aí o meu marido falou, não, vamos mais tarde no Mirante, a gente sobe o Mirante. Aí eu falei pra ele assim, amor, a gente tá falando que vai subir o Mirante já faz não sei quantos dias, chega na hora a gente não vai. Se a gente subir o Mirante de tarde, amém, mas o meu compromisso eu vou cumprir agora. Eu não vou abrir mão. Peguei, não tomei café, não fiz nada para dar tempo para ir para academia. Cheguei na academia, faltava 45 minutos para fechar. Mas eu fui. E eu fiz cardio nos 45 minutos. Na verdade, deu 30 e poucos minutos ali, porque eu cheguei e dei uma alongadinha. Então, eu fiz o que dava. Só não fiz mais, porque eu também não ia dar conta. Não é porque a academia fechou, não. Eu ia mentir. É porque eu não ia dar conta mesmo. 30 minutos de escada mata, tá? Mas enfim, pergunta se a gente foi à tarde no Mirante. Não foi, porque a gente teve outras coisas pra fazer. Então assim, ó, o meu compromisso, eu falei, eu vou fazer. Só que eu não quero ficar me cobrando. Eu vou deixar anotado aqui, e sabe qual é a alegria do meu dia? É chegar no final do dia aqui, ó, dar um ok, isso eu venci. E Deus falou isso comigo, faça metas, celebre todos os dias que você vencer. Ai, gente, é tão maravilhoso celebrar. Não tomo 3 litros de água, mas eu não tomava nenhum, vamos supor, né? Eu tomo, mas começou de um hábito, né? De tornar hábito. Ah, eu tomo 1 litro e gostaria de tomar 3. Ah, e hoje só tomei 1,5. Gente, celebre o meio a mais que você tomou. Olha, a Ali Personal tá aí, ela tá dizendo, ó, ela sabe que é puxado. Então, gente, celebre aquilo que você tá conseguindo fazer que você não fazia, tá? E aí eu fui fazer um pão. E aí eu tava fazendo o pão, Deus falou comigo. Ele falou assim, Sinara, você tá fazendo um pão pra cortar fatias e congelar pra que você tenha pão pra semana inteira. Eu falei, é. Ele falou assim, ó, então o dia do pão já foi. Não pare mais essa semana pra fazer outro pão. Porque, sabe por quê? Olha o que ele me ensinou, gente. Meu Deus. Porque eu estou há alguns meses só apagando incêndio. E o que é prioridade? Porque a prioridade não é só ir pra academia. Isso eu tô indo. Tem outras coisas em relação ao meu tempo com Deus, meus projetos, que eu tô deixando de lado. Porque aí eu apago o fogo de um, ajudo o outro. Não. Se eu tiver que para botar os meus projetos e aquilo que é prioridade, botar em ordem na minha vida, e aí essa só eu que posso decidir. Eu vou botar o meu telefone no modo avião. Porque assim, ó, se eu não sei ainda lidar com o telefone, se eu não sei lidar ainda com o meu celular, com as redes sociais, ei, vença você. Ah, eu não posso, então eu vou deixar, eu tô aqui no quarto, vou botar ele lá na sala. Só que nessa 1 hora eu não vou sair daqui pra ir lá mexer nele. Eu tenho uma pós. Gente, eu vou confessar pra vocês. Eu me formo em junho na pós.
Nós estamos em janeiro. Eu fiz uma aula da minha pós. Eu tô 6 meses atrasada com ela. E eu falei assim, eu não aceito, porque eu tô pagando ela todo mês. E eu falei, isso é conhecimento, vai ser primeiro benéfico pra mim, depois para mais conhecimento pra ajudar vocês. Eu falei assim, ó, chega. E é eu que vou determinar isso, gente. E não adianta eu ficar, eu queria fazer, mas não tive tempo. Eu não aguento mais. Eu olhei pra mim mesmo e falei assim, Sinara, para. Ai, tá tão corrido, o dia foi tão corrido. Corrido do quê? Eu olhei pro meu dia, eu parei, analisei. Não sei quanto tempo eu fico no Instagram, nem é Instagram. Eu tô no TikTok olhando receita. Gente, o que eu olhando receita vai me... Gente, o que aquilo tá me edificando? E uma pasta cheia de receita que nem faz. Então, assim, vamos olhar para aquilo que é eterno. O que você tá fazendo? O que é prioridade? Prioridade é aquilo que você não vive sem. É aquilo que você não vive sem, é aquilo que você precisa para se manter de pé. Que é vida com Deus. Você tem tantos sonhos para realizar. Tem o sonho, talvez, de mudar de casa, de comprar outro carro, de viajar. Tá, mas o que você tá fazendo com os teus planos? Como é que tá os teus projetos? Vamos olhar para dentro e rever o que nós precisamos. Nós estamos ainda... Hoje é que dia, gente? Eu nem sei que dia é hoje. Meu Deus, dia 4 de janeiro. Nós temos... E quer viver um ano diferente? Todos os outros anos? Porque o que nós estamos aprendendo aqui não é para um ano, é para uma vida. Não é sobre um ano, é sobre uma vida. Amém? Vou orar, tá? Vou orar porque já passou muito tempo. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso e nos ensina. Obrigado por toda a consciência, por todo o entendimento, por todo o discernimento e sabedoria que o Senhor liberou hoje sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui no início desse ano, separando esse tempo para ouvir as tuas verdades que libertam. Eu sei que esses 12 dias que nós estamos nos comprometendo, são 12 dias, mas que nós vamos colher fruto para anos, e talvez um dia na eternidade. Nós vamos saber na íntegra o que esses 12 dias vão geraram em nós. Obrigado, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui. Eu quero te pedir que continue abençoando a casa, a família, os planos, que elas possam tirar projetos do papel, sonhos da gaveta, Pai. Que elas não deixem de sonhar, Pai. Porque o Senhor é um Deus que realiza sonhos. E os teus sonhos são infinitamente maiores, melhores do que um dia nós tivemos a capacidade de pensar ou imaginar. Pai, traga consciência, traga entendimento. Que essa palavra continue, Pai, produzindo dentro delas com teu Espírito Santo, ensinando cada uma delas da forma que precisa ser aprendido. E que se torne, Pai, prática todos os dias. Guarda tudo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome, nos abençoe. Pai, hoje é o primeiro dia da semana. Eu quero declarar sobre a vida delas, sobre a semana delas, que será uma semana maravilhosa, que será uma semana cheia de aprendizado, que será uma semana cheia de surpresas, onde o Senhor vai surpreender elas em cada área da vida delas. Pai, derrama sobre elas, Pai, muito, mas muita sabedoria para lidar com todas aquilo que vier na vida delas, com todo ataque do mal que elas tenham, Pai. Estoque para poder lidar com cada uma dessas áreas. Que elas tenham estoque de amor, de perdão, de sabedoria. A tua palavra diz que quando a gente pede sabedoria, o Senhor dá deliberadamente. Então eu declaro deliberadamente elas recebendo sabedoria. Guarda tudo que leva o nosso nome e o nosso sobrenome. E amanhã estaremos aqui para aprender mais de ti. Obrigada por essa mesa. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Amém. Até amanhã. Espero vocês para o nosso 5º dia aí, ó. Já estamos no 5º dia, né? E faz o print aí, quem quer.
É muito folgada, né? Manda os outros fazer print ainda, né? Meus amores, amo vocês. Até amanhã, tá? E que Deus continue abençoando vocês. Um beijo e até amanhã.